Daniel, capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, hebraico Xerxes, em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e coberto de cinzas. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Agora, capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, conhecido por Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprisse as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas. O rosto iluminado como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então, eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida, senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar. Meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou e me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros,
pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Amém. São esses dois textos, 9, 1 a 14 e 10, de 1 a 14. 9, 1 a 4, aliás, 10, de 1 a 14. Que nós vamos fechar praticamente esse seminário, falando dessa história, do que é oração, do que é intercessão de Daniel. Irmãos, a verdade é uma só. Nós vivemos um tempo, está sendo dominado por incertezas e inseguranças. É um período paradoxos, né? O evangelho é pregado hoje em dia por muitos meios. As histórias da Bíblia são projetadas pelas telas de TV, de cinema e etc. As igrejas nunca foram tão procuradas e frequentadas como agora. Igrejas cheias, lotadas, né? E, no entanto, há muitas dúvidas em relação a isso. Elas estão cheias de quê? Lotadas de quê? Onde muita gente que frequenta estão vazias. Muita gente que está nas nossas igrejas não sabe quem é Deus. Nunca ouviram Deus falar no ouvido. Porque a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Mas quem ouve o que o Espírito está dizendo? Se tu não tem um ouvido, né? Que nem aquela história que é músico, né? Tem músicos e músicos. Tem músicos que tocam por tocar. E tem músicos que têm ouvido musical. Ele toca qualquer coisa que colocar para ele tocar. Ele destrincha, ele desenvolve. E na igreja a mesma coisa. Quando fala do poder, da unção, né? Muita gente nova aqui não tem o conhecimento das coisas que do meu tempo eu vi. E se hoje eu trabalho e tenho amor em relação à batalha espiritual, e com toda a modéstia eu conheço tudo na área de batalha espiritual, é porque eu vi e cresci vendo essas coisas acontecerem. E se eu creio nos dons do Espírito, é porque eu vi esses dons em evidência. E hoje a gente quase não vê. As pessoas quase não acreditam nessas coisas. As reuniões de orações do meu tempo eram assim, ó, lotadas, das pessoas se ajoelharem e só levantarem para ir embora. Eu mesmo dirigi centenas de reuniões de orações nos lares. Fiz centenas de 7 semanas de oração nos lares, para trazer libertação nas casas. E na igreja, as reuniões de oração eram tanto quanto concorrida como um culto comum, porque as pessoas amavam orar, buscar a Deus. Vigílias, então, eram toda semana. Tínhamos vigílias de oração nos montes, depois saiu dos montes, foi para dentro da igreja, e eram também lotadas de pessoas nessas vigílias. Então eu vi muita unção, muito poder de Deus, e hoje eu vejo muito poder e unção de Deus sobre a minha vida somente. Porque na igreja, de uma forma geral, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço que se pagaram lá atrás, os que começaram a obra, que eram mais novos, etc. E essa garotada que vem aí, que é o futuro da igreja, está pegando carona numa turma que não quer saber de oração. Quer saber do quê? De farra, tiver um encontro, tiver um churrasco, tiver uma festa,
festa country, festa dessa época que se idolatram e que fazem a necromancia e a idolatria, São João, São Pedro e etc. E essa turma de antigamente, elas buscavam a Deus de uma forma mais pontual e forte do que as que a gente está vendo hoje. Então, é uma época dificílima, que não é diferente, muitas vezes, dessa época de Daniel. Estamos vivendo épocas de dúvidas, de ceticismo, de desconfiança, e essas coisas continuam ocupando um grande espaço no coração do homem. Gente com medo de que caiam endemoniados, não sabe o que fazer quando o demônio se manifesta. Gente que não tem os dons bíblicos, espirituais. Alguns acreditam que isso ficou lá atrás, no tempo, e não é verdade. Os dons é para hoje, são ferramentas espirituais que nós precisamos. Então, na verdade, irmãos, o que está faltando para que a mensagem produza resultados conforme a vontade de Deus? Se Jesus voltasse hoje, que tipo, que perfil de igreja que ele encontraria? Na minha igreja eu não canso de pregar sobre arrebatamento, sobre inferno, sobre pecado A, B ou C. Porque nós temos que estar preparando a igreja para esse encontro. Mas que igreja que está afim de ter esse encontro com Jesus? Que muita gente às vezes está orando assim: Senhor, não volta agora, porque eu preciso. Não volta agora, porque eu preciso de um bom emprego, de um bom salário, de uma boa casa, eu preciso casar, preciso ter filho. Não volta agora. Enquanto a igreja, a Bíblia, manda a gente profetizar Hosana. A Bíblia nos ordena, fala para a gente convocar, falar, uma convocação geral, pedir para o Senhor Jesus voltar. Mas que tipo de igreja? Porque, irmãos, muitos frequentam a igreja, e muitos que frequentam a igreja não creem na possibilidade de Deus operar os mesmos sinais e milagres que realizou no passado. E aí que entra, o que você está vendo ali? O que está escrito aí? Ano dos milagres. Eu vi em algum outro lugar aqui. Ali. O que está escrito ali, entre as bandeiras? Acabou a campanha ministerial com o título do quê? Os milagres não acabaram. Meu irmão, eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu já falei isso lá para os pastores de uma forma geral. A gente tem que falar um negócio desse para uma igreja que viveu anos e anos debaixo de tantos milagres. Você é um milagre de Deus. E aí a gente vem com uma campanha, com um título, né, o ano dos milagres. E milagre, quando se fala de milagre, o que vem na tua cabeça? Cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, morto ressuscitar, não é assim? Aí a ideia qual é? Esses são os milagres, mas uma pessoa ser salva é milagre, restauração de uma família é milagre, né? Um marido se converter é milagre, um filho é um milagre. Aí a gente sai desse foco central da Bíblia e colocamos outras coisas com a título de milagre. Por quê? Porque salvação, família e etc. são milagres que é fácil de ver e de perceber. Agora, qual foi a última vez que tu viu um cego? Teve uma notícia de que um cego viu, né? Qual foi a última vez que você viu um paralítico andar? E morto ressuscitado, já viu algum? Pois é, irmãos, eu já vi cego ver, eu já vi surdo ouvir, eu já vi paralítico andar, né? Tive contato com gente que ressuscitou, que até orou pela minha esposa, ela foi curada de um problema de visão que ela tinha.
Essas coisas eu já vi, coisa que eu não vejo mais nada disso. Eu não creio, eu sou pastor, eu creio nos dons do Espírito, eu creio nisso. Eu oro, eu prego, falo, e quando Deus manda eu fazer umas loucuras, eu faço, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu vou tentar, porque eu creio. Agora só que é o seguinte, irmãos, dentro de uma coletividade não basta só um, todos têm que estar focados na mesma direção, acreditar nas mesmas coisas. Aí tá, eu acredito. A Bíblia diz que se um ou dois concordar sobre alguma coisa, será feito. Eu concordo, você discorda, vai ser feito? Não vai ser feito. Essa é a igreja de hoje. E lá que tem um livro chamado Conversando com Deus, e nesse livro lá o autor ele afirma que Deus continua se comunicando com a criatura nos dias de hoje. Diz lá nesse livro que muitos pensam que podem falar com Deus, mas não conversar com Ele. Então para que intercessão? Para que oração? Conversa pressupõe diálogo e troca de palavras. Para algumas pessoas, Deus deixou de falar há 2000 anos. E se ainda Deus fala apenas com os santos, com pessoas que meditam há 30 anos, são boas há 20 anos e um pouco decente há 10 anos. É com essas pessoas que Deus fala. Lá o livro defende a tese de que é possível manter comunhão com Deus, mesmo vivendo num mundo dominado pela tecnologia. Meu irmão, a verdade é que o povo reza, ora, sem ver muitos resultados da sua oração. E é por isso que eu quero recordar alguns princípios relacionados com a comunicação com Deus. Primeiro, dentro do texto, Daniel não era mais jovem quando fez a oração do capítulo 9 do seu livro. Daniel estava com cerca de 80 anos de idade. E o fato nos mostra que a vida de Daniel foi pautada pela oração. Ele orou quando era jovem e continuou orando quando já estava em idade avançada. Daniel acreditava, irmãos, na possibilidade de falar com Deus e de ouvir a resposta dele. Aleluia! E por esta razão ele orava. As suas orações eram orações de guerra. Elas incomodavam a todos, inclusive a Satanás. Quantos pararam de orar? Porque Deus não respondeu nada. Deus não falou nada. Deus não deu retorno de nada. Daniel sempre teve uma vida de oração, porque Deus sempre respondeu às suas orações. Segundo lugar, porque as nossas orações não incomodam as forças do mal. Muitas das nossas orações passam longe do alvo. Uma vez eu estava dirigindo uma reunião de oração num lar, e estávamos ali reunidos, orando, e aí o Espírito Santo me deu uma visão de um filtro no meio da sala. Eu não entendi muito aquele filtro. E aquele filtro ali, e nós orando. Eu falei, Senhor, que filtro é esse? O Espírito Santo me respondeu assim: estou filtrando as vossas orações, por causa das imperfeições. Porque há uma guerra nesse lugar. Aí eu falei, amém, Senhor. Parei, falei, irmãos, Deus me deu uma visão assim, as orações e tal. Nós estamos numa guerra espiritual, então nós vamos orar de novo e todo mundo de olho aberto. Não quero ninguém com o olho fechado aqui, porque nós vamos entrar numa batalha, porque Deus falou que nós estamos numa batalha. Amém? Todo mundo amém. Começamos a orar. O demônio pegou a dona da casa. E ela deu uma virada e deu uma chapoletada
na cara de uma irmã que o óculos dela voou longe. Por quê? Não houve. Porque não houve. O que eu disse? Todo mundo de olho aberto. Estava intercedendo de olho fechado. O demônio pegou e já deu-lhe uma. Pô, parar longe que a irmã ficou até... Falei, minha irmã, olho aberto. Se ela tivesse com o olho aberto, ela não tinha tomado uma. Tomou-lhe uma bem na orelha para ficar esperta. Para aprender. Batalha, o Senhor filtrando. E quando Ele filtrou, o poder chegou. Quando o poder desceu, o demônio não resistiu. E o demônio teve que se manifestar e sair. Por quê? Porque as orações incomodam as forças do mal, irmãos. Incomodam as forças do mal. Muitas das nossas orações passam longe do alvo. Não causam nenhum estrago no campo do inimigo. Isso tem que mudar. Tem que haver autoridade. Essas coisas, essa posição de intercessão, irmãos, ela tem que ser diferente do comum, do normal. Eu já repito, oração intercessória é diferente da oraçãozinha que você faz no dia a dia. É a mais profunda, é mais poderosa, mais grandiosa. E nós temos que entrar nessa batalha. Essa que é a realidade. A partir dessa noite tem que ser diferente na sua vida de intercessão, de oração, irmão. Deixa de lado essa oraçãozinha michuruca, que não faz nem cócegas. O demônio fica ouvindo e tirando uma onda da tua cara. Tem que ir para cima, para intercessão fortíssima. Tinha fiz um seminário e eu sempre abro para perguntas, que as pessoas têm muitas dúvidas, no final não dá para ficar, eu já estou cansado, quero ir embora, e as pessoas vêm e querem fazer pergunta, a gente, boa vontade, vai respondendo, não responde como deveria, porque tem que ter mais tempo para poder responder mais adequadamente. Aí, numa dessas aberturas, uma pessoa falou: pastor, é normal quando for orar por alguém, depois ficar tomando paulada, como se tu tivesse tomado uma surra? É normal? Eu falei assim: não é normal. Se você está orando por alguém, é sinal que tem uma brecha na tua vida e o inimigo está entrando por ela e está te detonando por causa disso. Se eu vou interceder por alguém, eu tenho que estar com a vida fechada. Por mais que na hora da intercessão eu sinta, mas esse sentimento sai depois que eu termino de interceder. Um nível fortíssimo de intercessão é quando você sente a dor de quem você está intercedendo. É quando você, orando por um pecador, se sente indo para o inferno no lugar dele. É você orar por alguém que está doente, sentindo a dor da doença do outro que você está orando. Só que terminou a oração, acabou, parou. No teu caso, vem uma pancada depois. Então você tem um portal aí. Procura na sua casa se você não tem alguma coisa que faz com que o inimigo se alimente. Depois passou um dia, 2 dias, não lembro, a pessoa me ligou. Disse que achou uma roupa do candomblé guardada em casa que ela pensou que tinha jogado fora. Falei: irmão, portal, você bem se libertou, já está orando pelos outros, o inimigo vai dar bandeira para você? E você tem um portal importante na sua casa, o inimigo está se alimentando por aí. Então não se meta a ficar orando por ninguém sem antes você não tiver uma vida fechada, liberta completamente, com um portal totalmente destruído e jogado fora. Aí fala assim: pega. Ela não era da PNL, ela era de outra denominação. Você pega aí, chama seu pastor, pega, destrói e renuncia esse portal aí e se santifique para você poder interceder por outra pessoa. Como que você vai interceder por alguém tendo BOs
né, tendo problemas na vida. Você não tem condições de fazer esse tipo de coisa. Então, irmãos, são esse tipo de oração que na hora lá não faz estrago. O estrago vai ser o quê? Vai ser sobre a sua vida esse estrago. Nós tínhamos uma libertação de uma moça que ia para o batismo, que era de uma das nossas PNEs lá da cidade de Mongaguá. E o pastor, quando viu a ficha de libertação, pediu minha ajuda para fazer a libertação dela. Ela fez um pacto com São Cipriano, no livro de São Cipriano, que é a magia negra no cemitério. Ela fez um pacto no cemitério através do livro de São Cipriano. E o pastor ficou meio receoso em fazer e tal. Falei, tá bom, dá aí uns dias aí que eu vou preparar os intercessores aqui. Você prepara teus intercessores daí, e a gente marca o dia certinho, pedir estratégia, como que a gente vai fazer, aquelas coisas todas. Aí ele falou, então tá bom, preparamos o dia certo, convocamos o horário direitinho, estratégia certinho, né? E vamos fazer a libertação dessa moça. A estratégia era, que o Espírito Santo me deu, faz um círculo de azeite e põe as duas cadeiras no meio, uma para ela e uma para quem vai ministrar. No caso, a gente revezava a ministração das fichas, que eram pesadíssimas mesmo. E em volta, por fora do círculo, ficavam os intercessores, que a gente avisou, jejue, se prepare que a guerra vai ser grande. Aí uma legião de demônios, um atrás do outro, saindo do corpo daquela moça. E alguns desses demônios que estavam dentro da moça, quando a gente mandava ele sair, ele parava e levantava a cabeça da moça, fixava os olhos no intercessor e anulava o intercessor. Eu tive que mandar embora os 3 intercessores que foram anulados. Por quê? Porque não oraram, não jejuaram, não se prepararam para uma batalha. O demônio conseguiu anular. Dia de culto é dia de consagração, meu irmão. Você que é intercessor tem que se consagrar, tem que jejuar, tem que se santificar, para vir preparado para a batalha. A igreja não precisa nem fazer nada disso, mas você precisa. Você precisa estar pronto. Pastor, mas eu não estou na escala. A minha escala lá que faz lá a líder de intercessão, eu digo para eles assim, você na escala, sem escala, se precisar de você, você tem que estar preparado. Não estou na escala, então eu não vou jejuar. Mas e aí, se precisar de você, como que vai fazer? Porque Jesus disse que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E tinha gente lá que esqueceu, que comeu, e o inimigo conseguiu anular. Deu dor de cabeça, dor no estômago e ânsia de vômito. São sinais de controle maligno sobre a vida da pessoa. E aí aquele demônio, sabendo que ele sabe da vida das pessoas, ele sabe da sua vida melhor do que você mesmo. Ele te conhece como você nem conhece a você mesmo. E aí pegou, bateu o olho, anulou. Falei, vocês podem ir embora, vocês não podem ficar mais aqui não. Diminuiu a nossa cobertura, mas a gente continuou, foi até o fim, e a moça depois foi para o batismo. Não é assim, irmãos. Nós temos que fazer a diferença. A diferença está na postura de não desistir da intercessão. Nós temos que nos comprometer a viver acima da mediocridade, das ameaças que rondam a nossa vida, as nossas percepções humanas. Nós temos que nos esforçar para viver mais de Deus e menos de nós mesmos. Nós temos que nos predispor a orar devidamente. Orai sem cessar, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências, os desejos carnais. Nós temos que ter uma vida de oração. E o intercessor, ele tem que estar mais afiado do que
o normal do povo de Deus. A ordem é para todo mundo. Mas quem quer ter uma posição, você quer ser pastor e não quer orar, então você não serve. Se quer ser intercessor, mas não gosta de orar, gosta de ficar naquelas reuniãozinhas, né? Isso não é intercessão, irmãos. Isso vai além. Então presta atenção, irmãos. Terceiro lugar, há momentos na vida que exigem definições. Quando se passar por um deserto, representado por uma doença, separação, perda do ente querido, ausência de recursos, outros motivos qualquer, você tem que tomar uma decisão. Agora a pergunta é: Deus ouve ou não as minhas orações? Deus fala no pastor, é pesado demais. Mas você chegou até aqui porque a graça do Senhor te basta. É Ele que renova tuas forças para aguentar as tragédias pelo qual você foi acometido. E o Senhor diz mais: o tempo dessa tragédia está terminando. Está terminando. Porque Ele ouve as orações. Pare de dizer a Ele: por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor diz para você, claro e bom tom, para que todos possam ser testemunhas: eu faço porque eu sou Deus. E quando eu faço, eu estou junto naquilo que eu fiz. Eu estou junto. Chegou até aqui, foi a troco de quê? Tuas forças? Nenhuma. Essas tuas forças que você acha que é sua, são minhas, porque eu que coloquei dentro de vocês. O meu exército celestial jamais saiu da sua casa, do seu caminho. Eu sempre guardei a sua casa. Nos momentos de comido, Senhor. Nos momentos que você achou que estava só, chorando, sofrendo, quem estava com você? Eu estava lá, te amparando. Dizendo para você que vai passar, porque está no final, aguente mais um pouco. Porque Deus continua respondendo orações. Os ouvidos do Altíssimo não estão agravados que não possa ouvir. Nem sua mão está encolhida para que não possa salvar, tocar, restaurar. O Senhor manda dizer para você que Ele continua sendo Deus da restauração. Que o torto, Ele desentorta. O que dizem que não tem mais jeito, Ele dá jeito. Para o caído Ele levanta. Ele continua sendo Deus.
Aleluia. Então Deus ouve as nossas orações. Vale a pena esperar a resposta? Ou então é fazer o que muita gente faz dentro da igreja? Dentro da igreja. Porque tem um monte de religioso. E essa turma religiosa vai tudo para o inferno. Religioso não entra na glória, não entra na eternidade. Sabia disso? Então a melhor saída é tentar resolver os problemas como os não cristãos fazem. Ouça só, meu irmão, muitos oram e nada acontece. A vida continua descendo ladeira do desespero, da angústia, das privações. Isso ocorre porque a oração só produz resultado quando nasce de uma vida comprometida com Deus. Se comprometa com Deus e Ele vai se manifestar poderosamente na sua trajetória, na sua vida, na sua caminhada. Se comprometa com Deus. Pare de se lamuriar, de murmurar, de reclamar. Adore, dê graças. Se comprometa com o Senhor. Aleluia. Quarto lugar, o que é uma vida comprometida com Deus? Em primeiro lugar, é uma vida que não segue as regras do mundo e dos homens. Mesmo que essas regras sejam boas e aparentemente não ofereçam nenhum perigo, ainda assim são regras humanas. Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. A comida do rei era a melhor de todas as mesas da Babilônia. No entanto, antes de chegar à mesa do rei, ela passava por outras mesas. Ela chegava primeiro na mesa do rei, dali ela passava por N de mesas. Que mesas eram essas? Mesas aos deuses da Babilônia. Por isso Daniel recusou-se a participar de algo que não era dedicado exclusivamente a Deus. Embora essa decisão colocasse em risco a vida de Daniel, ele se posicionou, porque ele estava comprometido com o seu Deus, e o seu Deus o guardaria. Aleluia. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que quem está comprometido não age como o mundo e não se sujeita às suas legalidades, às suas normas. Aquele que é comprometido com Deus vive a verdade, mesmo correndo risco de perder. Não usa máscaras, não se deixa dominar pela duplicidade. Uma pessoa assim, quando ora, trava as ações do diabo, move as mãos de Deus, não sente falta da comida do mundo. Então, meu irmão, você quer ser um intercessor vitorioso, você quer ser um irmão, uma irmã vitoriosa, quer fazer deste período um período diferente, então comprometa-se com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com religiosidade, com ministério, com igreja A, B ou C. É você e Deus, um comprometimento, você e Deus. Viva uma vida de obediência a Deus, de comunhão com Deus, de dependência de Deus. Corra o risco de perder para ganhar. Aí, meu irmão, você tem acesso diretamente ao trono, sem rodeios, sem problema algum. Quinto lugar, uma vida comprometida com Deus não se atemoriza diante de ameaças. Daniel 2:12-13. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Nenhum dos seus sábios e adivinhos conseguiu decifrá-lo. Irritado, o rei mandou matar todos eles. Considerado um sábio, Daniel também foi condenado. Porém, quem está comprometido com Deus não se atemoriza com as ameaças do mundo. Daniel pediu um tempo,
para o rei e foi falar para onde? Chorar na barra da saia da mãe. Foi lá no gabinete do pastor, o crente dodói. Não, ele foi para onde? Para a intercessão, para a oração, aleluia. Se você quer saber que oração é essa, está no capítulo 2, versículo 20 a 23. Ouça só, irmão, naquela época o povo estava vivendo um período de escuridão espiritual. Os sacrifícios nada mais representavam para Deus. E é nesses momentos, muitos se perguntam, será que vale a pena orar? Eu estou orando e estou com um decreto sobre a minha cabeça, que eu vou perder a cabeça por causa disso. Eu estou orando, será que vale a pena? Será que Deus, nesses momentos, vai me livrar? Já orei tantas vezes e nada aconteceu. Nós precisamos aprender a enfrentar os desafios, irmãos. Na hora crítica, nós tendemos a buscar recursos do lado de fora. O que fez Daniel? Ele orou a Deus. E ele lhe revelou o significado do seu sonho. Ele revelou o que ele tinha que fazer. Aleluia. Você quer a sua família, seu trabalho, suas emoções, os seus sonhos transformados em realidade? Comprometa-se com Deus através de uma vida de oração, de profundidade, de intercessão. Sétimo lugar, uma vida comprometida com Deus é sempre pautada pela verdade. O rei Belsazar, sucessor de Nabucodonosor, deu um grande banquete lá no palácio. Para esse banquete ele mandou trazer os objetos de ouro que pertenciam ao templo. De repente, apareceram dedos humanos escrevendo na parede. O rei manda chamar os sábios, mas nenhum deles conseguiu decifrar o que estava escrito. Quando Daniel entrou, o rei lhe ofereceu presentes em um lugar e uma posição em um lugar especial no reino. Daniel recusou tudo e não escondeu a verdade do rei. Daniel capítulo 5, versículo 25 a 28. Pense agora, irmãos, nos riscos que Daniel correu ao falar a verdade. Lembre-se de uma coisa: quando temos confiança em Deus, não podemos agir de modo diferente do que Ele nos pede. Temos que falar a verdade. Doa quem doer, haja o que houver. Se Deus deu direção, se Deus mandou, se Deus ordenou, nós temos que falar a verdade. Tinha algumas coisas que eu queria estar falando aqui, mas porque está gravado eu não vou falar. Porque na verdade, o peso do intercessor é muito grande. E que Deus, quando o intercessor está comprometido com Ele, Deus vai revelar os mistérios dele para esse intercessor. E muitas vezes ele vai ter que ir lá no pastor e falar para o pastor. Muitas vezes ele vai ter que chamar uma pessoa que talvez nem conheça para falar certas coisas. Tem que ter coragem, tem que estar envolvido no poder de Deus para falar essas coisas, ter autoridade para falar essas coisas. Então, irmãos, uma vida comprometida com Deus é assim, tem que estar pautado pela verdade. Não pode ter medo. Pode ser um sonho. Você considera que o teu sonho é uma revelação, como algumas pessoas falaram aqui? Vai e fala. Mas tem que estar pautado na verdade. Porque essas coisas ou vai evitar que aconteça, ou mesmo falando vai acontecer. Deus só mandou falar para preparar a pessoa para essas coisas. Nós estávamos no congresso, terminou o congresso,
A gente foi embora e uma irmã, uma senhorinha, já faleceu do ministério, pediu uma carona. Ela morava na Praia Grande, lá do lado de tudo de Bastos, onde hoje é o negócio do Neymar lá. Aí vai, pastor, o senhor vai para aquele lado lá? Falei, vou embora. Eu moro em Mongaguá, vou passar por lá. Pastor, não tem como você me deixar lá na marginal e tal? Não tem problema, vamos embora. Entrou no carro e fomos embora. Aí eu saí da rodovia, que é aquela Expresso Sul, já entrei no bairro e deixamos ela na casa, a porta da casa dela. Aí subimos e ficamos atentos, porque não foi nada combinado, não foi nada tratado, foi uma coisa assim rápida. E eu fico muito ligado em coisas assim que acontecem assim, do nada eu já fico de antena ligada. Aí entrei na Expresso Sul de novo, já com o carro meio que mais devagar, desacelerado. Quando eu vejo que lá na Expresso Sul, quem vai para Mongaguá, quem conhece aqueles lados sabe, que às vezes é assim, né? Nos pontilhão você tem que subir, né? Desce. Numa dessas subi, não vi do outro lado, quando eu desci, estava uma tragédia, rodovia toda impedida, gente caída, carro batido, um monte de carro. Eu falei, se a gente não tivesse saído e deixado a irmã lá, a gente estaria no meio dessa muvuca aí. Podia ser um de nós. Ainda fui abrir a porta do carro para ver se ajudava alguém. Quando eu fechei a porta, passou um carro com tudo. Vum! Mas por um triz não me leva junto. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou ajudar em ninguém. Entrei no carro e saí saindo das pessoas caídas, com os carros batidos. Por quê? Porque quem vinha em alto... Por que eu não bati? Porque eu diminuí. E o pessoal que vinha a milhão subiu, quando desceu, viu a tragédia e não deu tempo de frear. Foi batendo. Eu sei que eu fui saindo daqui, saindo dali, moto no chão, gente caída no chão, gente grita. Negócio de cena de Hollywood. E eu sei que depois daquele susto, eu falei, o quê? Esses caras vão vir a milhão, como aconteceu lá do outro lado, vai vir levando todo mundo, eu vou sair fora daqui. E fui saindo e agradecendo a Deus pelo cuidado, mas o Senhor lá, foi revelando, foi me dando discernimento, porque poderia estar acontecendo alguma coisa ali, naquela avenida, e estava acontecendo mesmo, e Deus nos tirou dali com o cuidado dele, nos mandou levar a irmã, levamos a irmã lá, e eu, minha esposa e mais gente que estava dentro do carro, se livrou de um grande e grave acidente que houve ali naquela via, naquela rodovia. Então você tem que andar comprometido com Deus. Você comprometido com Deus, as coisas vão funcionar para o teu lado. Então, Nabucodonosor, ele viu, e Deus revelou a Daniel, e Daniel viu também, e ali Daniel, sem medo de falar a verdade para o rei, falou tudo que tinha que ser falado e pronto, acabou. Oitavo lugar, a vida de Daniel foi uma vida de oração. Eu estou quase terminando, porque eu quero fazer duas orações modelo para você. Quero fazer uma oração pela família e pelos cônjuges, para ensinar você como se deve interceder nessas áreas aí. Mas Daniel as orações de Daniel é modelo. O pessoal só imita o jejum de Daniel, mas a oração de Daniel não vejo ninguém imitar. Diz que ele ficou 21 dias jejuando. Só jejuando? Ele ficou 21 dias o quê? Orando. Quem imita isso aí? Não, eu estou no jejum de Daniel. Jejum de Daniel. O pessoal entra no jejum de Daniel mais para emagrecer do que o jejum em si. Não é verdade? Por quê? Porque não pode comer carne, tem que comer não sei o quê, não sei o quê. É uma frescurada, irmão. Desculpa aí quem faz. Não sou contra, mas não faço.
Eu faço o jejum que a Bíblia manda, que é a mortificação da carne, a anulação da carne para estar sensível à voz do Espírito. Porque que jejum é esse que não vai comer certas coisas e vai comer outras coisas? Jejum para mim é jejum geral, zero, bala. O que ele fez não foi jejum. Ele simplesmente se posicionou em não comer certas coisas. Ele comeu só folha, que eu odeio. Só folha. Mais nada. Se depender de mim para fazer um negócio desse, já era, não faço. Não como folha nenhuma. Eu como carne. Eu não vou nem pedir desculpa, que é isso aí mesmo. Estou falando da verdade. Daniel foi verdadeiro, falou a verdade. Eu estou falando a verdade, nada mais que a verdade, pela verdade. E a verdade, ela se sobressai. E a verdade, pronto, acabou. Tem rodeio para a verdade. Não é verdade? A grande questão, irmãos, é que Daniel se comprometeu desde o início a ser fiel seguidor dos princípios de Deus. Aleluia. E esse compromisso o livrou da cova dos leões. Esse compromisso fez dele um dos homens mais importantes diante do rei e do povo. Não foi só um rei. E por essa razão, irmãos, quando ele dobrou o joelho e orou pela salvação do povo, Deus ouviu. Deus mandou um anjo falar com ele, que a sua oração foi ouvida e atendida. O que o anjo diz? Desde o primeiro momento que as palavras nem saíram da sua boca, já foi ordenado trazer a resposta. Você é uma pessoa muito chegada lá no céu. Lá no céu te conhecem. Lá no céu sabe quem você é. E eu vi. Demorei. Por quê? Porque é batalha espiritual. Eu vi. Mas uns demônios aí se levantaram contra mim que eu não aguentei o tranco. Tem orações que você não vai aguentar o tranco da resposta. Então você tem que pedir ajuda. Você está reunido junto na intercessão, grupo de intercessão, grupo já diz, irmão. Grupo não é quadrilha. Grupo não é bando. Grupo é um cobrindo o outro, para que ninguém seja atingido, aleluia. Glória a Deus. Um dia minha irmã caiu, estou filmando aqui. Um dia minha irmã caiu na besteira de consultar uma vidente. É cartomante, né? Lemão? É cartomante? Cigana? Como é o nome, irmã? Como é o nome? Como é o nome? Que lê a mão? Cigana? Cartomante lê a carta. E quem lê a mão é amante. Vai, eu estou brincando. Mas a minha irmã que ela estava desviada, agora não, agora ela está em Cristo. Mas estava desviada na época, resolveu parar numa cigana. Essas trambiqueiras, né? Fica aí na rua aí. Os homens gostam dessas mulheres, né? Cigana, pombagira cigana. Para ler a mão. Aí leu a mão da minha irmã. Falou assim, fizeram uns trabalhos para você aí, só que os trabalhos chegam lá na sua casa, bate e volta. Tem alguma coisa lá forte na sua casa que os trabalhos chegam lá, bate no telhado, no teto e volta. Aí minha irmã se ligou, minha mãe e os demais irmãos, tudo cristão que ora pela casa e Deus ali vai guardando, protegendo. Um monte de gente orando, guarda a nossa casa. Aleluia.
O que o Salmo diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que adianta, irmão? É Deus que guarda as nossas vidas. E como gente na intercessão, um cobrindo o outro, pronto. Um orando pelo outro, orar uns pelos outros, carregar cargas um dos outros. Isso tem muito a ver com intercessão. Aí Daniel sozinho, orando pela nação, o anjo chega e fala, primeiro momento. Só que quando eu vim trazer a resposta, o bicho pegou geral. Ou seja, uma batalha, uma guerra. E depois dá até pena do anjo quando ele diz, eu vou ter que voltar e o negócio vai ficar feio para o meu lado. Tipo, vou enfrentar mais uns 2 reis aí na região celeste, porque as batalhas são realizadas na região celeste. Região celeste não é só uma palavra, é um lugar, é onde as batalhas acontecem, é lá, nas regiões celestes. Eu quero terminar, concluir. Se desejamos viver outra qualidade de vida, não podemos deixar de lado esse compromisso de intercessão, de oração. Contudo, não ore como um hábito qualquer. Os hábitos não são valorizados por serem hábitos. Um hábito de escovar o dente, é hábito, não é? Escovar o dente. Mas tem um monte de gente que escova de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não escova de jeito que tem que ser. Não é assim? Vou tomar banho de qualquer jeito. Sai mais fedendo do banho do que propriamente do banho. É aquela criança que tu deixa no chuveiro lá sozinho, aí quando sai do chuveiro, tem uma parte branca. Se andou na lama, piorou. Um lado limpo e outro lado com a lama. Você não tomou banho? Não tomei. Tomou nada, rapaz. Não. Mas sim, comprometa-se a viver sob a graça e a presença de Deus. Mesmo que você corra riscos. Saiba que Deus está no controle, aleluia, de tudo. Irmão, há mais de 30 anos que eu falo sobre isso. E falo coisas até piores. Faço as 7 semanas de libertação. Faço seminário de libertação. Faço libertação. Há mais de 30 anos isso. Nunca tive medo de nada, nem da minha própria sombra. Porque eu tenho um comprometimento com Deus que me guarda. Aleluia. Quando nós fechamos a cidade de São Vicente, e fechamos os portais da cidade de São Vicente, aquele grupo antigão de intercessores, foi as piores experiências que eu vivi, em tempo real, que o inimigo nitidamente tentou nos neutralizar nas 2 principais entradas, Praia Grande e Cidade Náutica. Porque a maioria do candomblé, dos umbandistas, entram por essas 2 portas. E ali literalmente, nitidamente, visualmente, principalmente a parte da Cidade Náutica, a gente viu o inimigo tentar nos destruir dentro do carro. Nós voamos dentro de uma picape do ministério. Literalmente o Senhor nos tirou do chão e nos colocou no ar para passar por aquele momento ali de demônios. Então, quando você sabe quem você é e você tem um comprometimento com Deus e sabe que Deus está no controle de tudo, então você vai temer o quê? Maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. As armas forjadas contra ti não prosperarás. São promessas do Senhor. Então, meu irmão, faça um compromisso de oração com Deus. Por quê?
porque Ele quer orar, porque Ele quer ouvir, porque Ele quer conversar, porque Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Amém? Glória. Alguma pergunta? Porque a gente vai entrar nas duas últimas orações. Alguma pergunta dentro dessa área aí? Pode perguntar. Enquanto eu procuro aqui a oração. Um de cada vez, tá? Pode falar.